após o fracasso dos comunistas, e os militares, eles não se preocuparam em, vamos dizer assim, organizar, fiscalizar, acompanhar e monitorar as escolas e principalmente as universidades. As universidades, que é a instituição formadora de opinião, é a instituição que estrutura as lideranças de um país. É lá que o sujeito, vamos dizer assim, conclui uma etapa do seu processo de cidadania, do processo de formação política e também intelectual. E aí ele vai para outros cantos, para escolas diversas, outras universidades da aula, e ele vai levar uma mensagem. O que aconteceu foi que, com o fracasso, vamos dizer assim, o fracasso da tentativa de tomada do poder pelos comunistas, eles perceberam, através de uma teoria de um estudioso italiano, Gramsci, eles perceberam que a revolução não deveria ser mais daquela forma, turbulenta, com luta armada, vamos dizer assim, num estado que a gente pode caracterizar como um estado de guerra, né? Foi nesse sentido que os militares, vamos dizer assim, agiram, se defenderam, né? E deu no que deu, nos problemas que todos nós reconhecemos hoje. Então, a partir daí, esses intelectuais, entre aspas, estudiosos, militantes políticos, é bom que se saiba que às vezes o militante ele não é um intelectual, e eles tiveram a oportunidade e a liberdade que os militares concederam de entrar nas universidades e lá desenvolver, defender e, vamos dizer assim, espalhar na comunidade científica e acadêmica a ideia revolucionária, a mentalidade revolucionária, espalhar, mas a partir dali eles já não acreditavam mais num mecanismo de tomada de poder pela revolução. Eles perceberam que isso deveria ser de forma democrática e que por isso mesmo iria levar muito tempo. Olha bem esse raciocínio, isso iria levar muito tempo. Então, de lá para cá, as universidades, as escolas, as instituições públicas, né, as entidades governamentais, elas adotaram, na sua maioria, um modelo, vamos dizer assim, gramscista, ou gramsciano, como queiram dizer, de construir a ideia de implantação do comunismo no Brasil. Eu quero que vocês saibam que o resultado disso veio quando o presidente, o operário, vamos dizer assim, Luiz Inácio Lula da Silva, foi eleito. Então todo aquele trabalho que se iniciou na época pós ditadura, vamos dizer assim, quer dizer, pós-ditadura no sentido do início da ditadura, porque a ditadura se prolongou nos anos 70, 80, né? Então, quando Lula entrou no poder, aquilo foi nada mais do que o resultado que se esperava quando esses intelectuais, esses militantes, adentraram os espaços acadêmicos, os espaços sociais, as unidades políticas, as entidades públicas e até mesmo privadas em alguns casos,
e disseminaram a ideia do comunismo, mas não pela revolução da luta armada, mas e sim, primeiro, pela educação e doutrinação do povo, mas não só do povo, também dos estudantes e dos professores. Você pode perceber que há um grande número de professores hoje no Brasil e vamos dizer assim, educadores no modo geral, que têm uma mentalidade voltada para o marxismo, né? E o marxismo é a ideia, vamos dizer assim, original do comunismo moderno, né? Porque o comunismo, ele na verdade nasce em Platão, né? A ideia da cidade, a concepção da cidade ideal, nasce em Platão, não nasce em Marx. Mas foi Marx o grande disseminador, o intelectual que causou mais impacto e que obteve mais resultado com essa premissa da ideia comunista. Não é isso? Bom, e principalmente na modernidade, né? Que aí a ideia socrática, aristotélica e platônica começa, de certa forma, a exercer menor influência. Isso depois tem uma reviravolta, nós vamos explicar em programas futuros. Então, esse período todo, a educação no Brasil, ela teve essas raízes ideológicas na maior parte das esferas, das unidades, das entidades, dos espaços de se discutir educação. Então, eu posso concluir que de lá para cá, o marxismo universitário, vamos dizer assim, utilizar esse termo, se não houver nenhuma contestação, ela entrou na pedagogia das escolas, das universidades, né? E foi sendo disseminada aos alunos, certo? A educação clássica, nesse momento, a educação disciplinada, vamos dizer assim, a educação pedagógica, do ponto de vista da escolástica religiosa, não falo no sentido de se ensinar religião nas escolas, mas eu falo no sentido de você aprender, por exemplo, assuntos ligados à ciência, à filosofia e à política, utilizando o método pedagógico religioso, que se caracteriza pelo sacrifício enorme de leitura, de sistematização e do saber, e também de disciplina, né? Eu espero que você me entenda. Então, isso ficou para trás, enquanto que a ideia de pedagógica baseada em Marx, em Gramsci e também pelo brasileiro Paulo Freire, não é isso? O pedagogo lá, na verdade, ele é formado em Direito. Então, a pedagogia de Paulo Freire se somou às ideias de Gramsci dentro das escolas do país, dentro dos institutos de pesquisa, dos centros, das universidades, né? Na raiz marxista. E isso foi acontecendo até os tempos atuais. Por isso que nós podemos, de alguma forma, ligar do ponto de vista pedagógico, político, pedagógico, do ponto de vista dos mecanismos utilizados para que o processo educacional ocorra, nós podemos dizer que houve um fracasso, já que a educação hoje ela é entendida como uma educação que não atende ao anseio do país, da formação dos seus jovens, das crianças e dos professores, né? E por isso
Hoje nós vivemos uma crise intelectual, nós vivemos uma crise da cultura, nós vivemos uma crise da educação, certo? Bom, agora, já que eu já tentei aqui de alguma forma explicar as raízes e as motivações que fizeram com que a educação não avançasse como deveria, já que, né, eu apresentei aqui algumas, vamos dizer assim, alguns indicativos, sinais de como isso teria ocorrido e por que hoje a educação é tão a educação é tão, no Brasil, é tão decepcionante, né? Então, essa seria a razão que eu visualizo. Mas nós sabemos que há uma série de crises. A crise da educação é uma, e envolve crise de alunos, a crise do aprendizado, a crise do ensino, né? A crise da criatividade, da falta de criatividade, a crise da capacitação dos professores, a crise da qualificação dos professores. O aluno, ele, no Brasil, ele lê muito pouco, a crise da leitura. O aluno hoje já não escreve mais como antigamente, a crise da escrita, né? Já que ele não tem mais aquela motivação para escrever, ele leva computador para a sala de aula, e essas coisas nós não sabemos se está dando certo ou errado, né? Por exemplo, levar um computador para a sala de aula é certo? Não sei. Vamos trabalhar essas noções mais para frente. Então, essa crise tem uma explicação. Nós não podemos delegar culpa somente aos alunos, mas também nós temos que direcionar a causa deste problema atual que nós estamos acompanhando a outros, vamos dizer assim, ao Estado, que se manteve inerte, às universidades, que teve autonomia para mudar de caminho e não mudou, né? Você veja que mais tarde nós vamos discutir o marxismo, quais são as bases teóricas do marxismo. Tem coisas assim impressionantes que realmente é inacreditável, e tem gente que acredita piamente nesta teoria social filosófica, nesta corrente de pensamento, né? Então, de maneira que nós estamos vivenciando uma crise que todos nós estamos responsabilizados por ela. Mas este fato que eu expliquei, ele, vamos dizer assim, pode ter sido a causa fundamental da crise da educação que nós estamos vivenciando hoje.